Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, saneamento básico e petróleo. Hoje vamos falar sobre um assunto interessante, né, que é a atualização do nosso preço-alvo para PetroRecôncavo, baseado na certificação de reservas que foi publicada recentemente. Então não se esqueça de deixar seu like e seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que eu mesmo responderei para vocês. Então vamos lá? Então vamos lá, o que que acontece? Como a gente já publicou e já comentou, em vídeos passados, a PetroRecôncavo, ela publicou a sua certificação de reservas. Essa certificação ela ocorre todos os anos, essa recertificação ela ocorre todos os anos, e, diz o quanto de volume recuperável de petróleo tem dentro daquele reservatório, né. É uma expectativa que vai sendo atualizada todos os anos. É claro que, numa situação normal, como o petróleo não é uma fonte renovável, a tendência é que o campo, o polo, né, ele vai se esvaziando, né. Mas assim, de um ano para o outro, dependendo do que aconteceu em termos de preço de petróleo, ou então de evolução técnica do conhecimento da empresa em relação àquele ativo em questão, pode ser que nós tenhamos, surpresas positivas. E foi mais ou menos isso que aconteceu até a segunda página, no caso da Recôncavo, né. Então a gente já escreveu um relatório bem grande sobre isso, né. Então o que que aconteceu essencialmente? Foi o aumento das reservas recuperáveis, entretanto, com uma premissa de preço do petróleo muito agressiva em relação à curva que a gente encontra hoje no Brent, e também com investimento esperado muito acima do que era esperado em relação ao ano passado, né. Então, assim, os investimentos que antes eram de 500 milhões de dólares ao longo de todo o tempo de produção, ele ele praticamente dobrou, foi para mais de 1 bi ao longo do tempo de produção, e o que a gente faz nesse relatório é exatamente colocar todos esses dados novos no case da Recôncavo, né. Então aqui, ó, tem um resumo do nosso preço-alvo, considerando o cenário base, né, que é que a gente considera as reservas provadas e possíveis, que é 1P e 2P. Então a gente encontra um preço-alvo de R$ 29,00 com upside de 43% em relação ao último preço de fechamento. Isso aqui são as nossas estimativas em resumo. Isso aqui é as nossas estimativas no cenário pessimista, e aqui tem as curvas de produção consideradas para os campos da empresa, no cenário base, que é esse verdinho, e no cenário, mais conservador, né, que seria esse azul. Então, assim, a gente utiliza nas nossas estimativas sempre a curva 2P, porque ela representa aí uma chance de recuperação entre 50% e 90%, e a 1P é aquela que tem mais de 90% de chance de recuperação, né. Acho que se a gente usar o P, ficaria muito conservador. Só que a gente preferiu fazer esse exercício em relação à curva 1P, por quê? Porque como as premissas de preço de petróleo para a curva 2P podem estar sobreestimadas, como a gente comentou no relatório passado, a gente preferiu trabalhar dentre esses 2 cenários, tá. Então a gente trabalha dentro dessa análise de sensibilidade. Então a gente está introduzindo um preço-alvo de R$ 29,00 por ação, né, antes era de 35, e eu acho que assim, um EV/EBITDA de 2,4 para 2023, que é um EV/EBITDA bem baixo, e com free cash flow yield, ou seja, o quanto que ela gera de caixa em relação ao seu preço de mercado, de apenas 5 a 7% entre 2023 e 2024. Aí quando a gente chegar ali em 2025, ela começa a render mais de 20% do seu valor de mercado, que é quando o case começa a ficar interessante de fato, né. Então assim, por que que a gente está dando manter para a empresa, né? Primeiro, porque existem 2 cases que são mais interessantes e mais agressivos no que diz respeito a crescimento, na indústria, né. Então a gente tem aí a Prio e a própria 3R, né, que, enfim, está passando ali por uma situação um pouco complexa relacionada aos investimentos da Petrobras, mas que, enfim, está extremamente descontada, né. Então, assim, a gente vê também a empresa negociando aí a $4,8, o barril P2, sendo que, pô, antes dessa certificação de reservas, ela negociava ali acima de R$ 30, então dava mais de $10 o barril. Era quase que uma empresa precificada à perfeição, partindo do princípio que o crescimento adiante não era tão expressivo. Tá? Então eu peço para que vocês dêem uma lida aqui, a gente trabalha bem a questão das premissas, explica o que que aconteceu no relatório, deem uma olhada aqui, nos resumos, a curva, de petróleo que a gente usou, né, a gente usou essa verdinha aqui, que afinal de contas é a curva do mercado, enquanto que a curva que está dentro da certificação é essa azul.
A gente explica que a gente não está considerando mais o polo Bahia Terra dentro das nossas estimativas, afinal de contas, nós temos um ceticismo muito grande em relação à conclusão desse contrato, tá. A gente coloca dentro do modelo também os contratos de hedge que a empresa tem, ou seja, ela travou os ganhos potenciais dela em termos de preço de petróleo, de uma parte do volume que ela deve produzir para os próximos anos nas casas dos R$ 54, US$ 54, perdão. Eh, como o preço está bem acima disso, esses contratos, por enquanto, estão, dando prejuízo, tá. Então, assim, ela tem um deck de contratos ali de mais de R$ 300 milhões de prejuízo até 2025, tá. Então eles estão sendo marcados a mercado nessa linha, mas em compensação, caso o preço do petróleo despenque, ela fica protegida, travada nesses preços. Aí eu coloquei aqui uma provocação que eu chamo de dividendos extraordinários. Será? O que aconteceu? Como vocês bem sabem, ao longo de 2022 eles fizeram uma capitalização de mais de R$ 1 bilhão para, terem recursos para conseguir adquirir, o polo Bahia Terra. Infelizmente, tendo em vista aí a atual, postura da Petrobras, eu imagino que esse contrato não vai ser concluído, afinal de contas, ele sequer foi assinado, então, assim, não existiria nenhum grande problema em não seguir à frente com esses contratos. Então, assim, a empresa está abarrotada de caixa, sem o ativo que ela iria adquirir ali na frente, né, muito possivelmente. Então o ponto é o seguinte, possivelmente a empresa pode devolver esses recursos para os acionistas via dividendos, tá. Então, assim, se a gente pensar, que ela tem ali que ela se capitalizou em R$ 1 bilhão, e se a gente pensar no valor de mercado da empresa, pode ser que ela distribua aí o equivalente a 20% de dividend yield só em excedente de caixa, né, não necessariamente considerando a performance operacional que ela deve ter nos próximos anos, né. Como, ela tem um free cash flow yield ali de 2%, um pouco apertado, porque na fase inicial do redesenvolvimento você tem um desembolso muito grande de investimentos, pode ser que a maior parte do dividendo seja distribuído exatamente relacionado a essa capitalização, que a destinação dos recursos pode ser que não aconteça. E uma outra coisa também, eu peço para que vocês dêem uma olhada aqui na nossa tabela, que tem as nossas projeções olhando para frente, né. Então, assim, você tem as estimativas do DRE, você tem as estimativas do balanço, os múltiplos, que aí você vai ver como é que a empresa evolui de acordo com as nossas estimativas, né. Então a gente usa premissas aí sempre conservadoras. Então, assim, o que eu posso resumir? É um case caro? Não. A empresa é boa? É. É um case bem mais seguro que a 3R, por exemplo, está negociando a múltiplos, enfim, muito mais amassados depois dessa realização. Tem um fluxo de caixa um pouco apertado aí nos próximos 2 anos, mas em compensação pode ter, esse dividendo extraordinário que eu acabei de comentar, devido a esse excesso de caixa. Então, assim, é um case interessante, bem menos arriscado do que a 3R. Quem quiser se expor à indústria de petróleo, de uma maneira razoavelmente conservadora, eu acho que a PetroRecôncavo é sim uma possibilidade, mas eu tenho a manter, né, eu acho que as outras teses que vocês sabem bem qual é, eu prefiro, eu prefiro ficar expostas a elas. Então é isso, eu quero agradecer a presença de todos, deem o seu like, deixe o seu joinha e se quiserem participar, das perguntas e respostas, coloque aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder para vocês. Um forte abraço e boa semana a todos.